a primeira provocação no jornalismo policial. Ô Varão, é muito provável que você deva ter acompanhado aí os acontecimentos do final de semana, não é verdade? Exatamente, Chapão. Olha o assunto que comoveu a cidade toda aqui, Pop. Dentre os acontecimentos do final de semana, mais uma tragédia, infelizmente, mais um feminicídio, mais uma mulher que é assassinada. Qualquer que fosse a profissão daquele que tirasse a vida de uma mulher e cometesse o feminicídio, nós iríamos falar. Se ele fosse um engenheiro, ia dizer, engenheiro tira a vida da própria esposa. É uma pena de verdade que a profissão é o policial militar, que o programa mostra aqui tantos enfrentamentos, quantos e quantos policiais que colocam a vida em risco para colocar a nossa vida em tranquilidade. Porém, o nosso jornal transita na verdade. O Neidson pai e o Neidson filho vai narrar a partir de agora um feminicídio. Você lembra que o Ricker Maximiliano já participou do nosso jornal? Você lembra dele participando? Eu me lembro, Papão. Eu me lembro daquele caso envolvendo até um cachorro, um pitbull, né, Papão? Você vê, eu acho que isso também que chocou, porque o policial, ele traz pra si a identidade de servir e proteger. E quando se envolve nisso, Papão, comove a todos, né, Pop? O Ricker, quando ele foi personagem do nosso programa, ele teve um apoio praticamente de toda a audiência. Ele estava com o filho, com uma filha no colo, um cachorro foi na direção dele. Ele, policial armado, não pensou duas vezes em salvar a vida da filha e dele. Ali, houve poucas pessoas que ficassem contrário à atitude, até defensores de animais. Vai ser difícil alguém ficar do lado dele e dizer, ele tinha razão, dessa vez é praticamente impossível alguém dizer, por isso que ele assassinou a mãe da filha na frente dela e levou a filha embora. Você acompanhou isso? Acompanhei, Papão. Então, certamente, dessa vez, não vai ter audiência e nem nós a favor, né, Papão? Nem um pouco. 10 horas e 49 minutos. Infelizmente, o primeiro assunto é mais um feminicídio. Play neles. Pop, nossa equipe de reportagem está aqui no bairro Praeiro, na rua Paraju, onde agora há pouco um policial militar acabou matando a sua esposa aqui nesse bairro. Nesse momento, a equipe da Politec está no local para retirar o corpo, levar para o IML. A Polícia Militar, a Polícia Civil estão aqui no local. Infelizmente, uma vida se foi na tarde e noite deste domingo. Pop, segundo informações aqui dos moradores, houve 3 disparos de arma de fogo. Trata-se do policial Ricker Maximiano. Ele é lotado na cidade de Diamantino, aqui em Mato Grosso. A vítima trata-se de Gabriele de Moraes, de 31 anos de idade. O policial militar atirou contra sua esposa, tá? Ela veio a óbito, tá? Foragiu, pegou as crianças, deixou na casa do pai, tá? E até o momento a gente não sabe o paradeiro dele. Não dá para saber ainda quantos tiros ela levou. Ele já se entregou, doutor? Foram mais que 3. Não, ele não se entregou. A gente está trabalhando nisso para ele se entregar ou se apresentar. Nós estamos trabalhando nisso para tentar localizar ele, tá? A polícia tá atrás dele, a polícia militar está em ronda, já foi na casa do pai dele para averiguar se ele está lá ou não. Tá? As crianças estão na casa do pai dele. Ele saiu daqui com as 2 crianças. Ele não atende o telefone nem da irmã dele que está aqui. Ele só deixou as crianças na casa do pai. Ele estava a serviço, doutor? Não, ele é lotado em Diamantino, considerado foragido do local. Né? O corpo foi levado agora para o IML para fazer os procedimentos legais. Após 1 hora mais ou menos do crime, a Polícia Judiciária Civil recebeu informações que o celular e a arma estaria aqui na casa do pai do suspeito. Nesse momento, o Dr. Edson Pique está aqui averiguando esse carro que, segundo informação, seria do suspeito. O delegado também entrou dentro da residência
para ver se conseguiria pegar essa arma e o celular. Mas a informação que a polícia teve é que essa arma foi levada pela polícia militar. Pop, aqui o bairro é Jardim Tropical, a Avenida Portugal. Esse carro aqui vai ser levado daqui a pouco pelo guincho. A equipe da Polícia Judiciária Civil está aqui aguardando para ser levado esse veículo. Com imagens de Neidson Júnior, Neidson Garcia, para o programa do Pop. Ô Varão, quando a matéria foi produzida pelo Neidson pai e Neidson filho, a ocorrência ela estava em andamento. Tanto que ali tem a fala de um doutor delegado, tem a fala do nosso repórter. Agora, hoje, segunda-feira, às 10h53, o que nós temos de atualização desse feminicídio cometido por esse policial militar? Pop, o policial militar Rick Maximiano, ele se entregou na Polícia Civil. Ele se entregou? Se entregou na Polícia Civil durante esta madrugada de hoje, Pop. Ah, esta madrugada. Então, ontem, quando a matéria ela foi gravada, por isso o nosso jornalista, e acredito que a maioria dos jornalistas, então, dava ele como foragido. Exatamente, papai. Aí você deu um giro em site de notícia e está pontuando que essa madrugada, volta o nome ali, fazendo favor, o Ricker Maximiliano, é o nome do policial, ele então se entregou e ele está preso, vai continuar detido no batalhão da Rotan, é isso? Exatamente, Chapão, exatamente. Vai aguardar, obviamente, todas as investigações e ele já está detido. Já está detido, Pop, após se entregar, né, se colocar à disposição da Polícia Civil, agora procede as investigações já com ele detido agora para responder pelo crime, Pop. Na medida que novas informações surgirem, nós voltamos e atualizamos esse assunto e qualquer assunto que vai ser tratado. O nosso programa... Iago, me dá a matéria que nós abrimos o programa no jornalismo policial sobre o Ricker Max... Abre o áudio do Varão, abre o áudio. Como é que é, Varão? É o policial Ricker Maximiano, papão. Nós abrimos o nosso jornal hoje mostrando aqui um feminicídio que aconteceu em Cuiabá, onde o policial militar Ricker Maximiliano, infelizmente, tirou a vida da esposa, a Gabriele de Moraes. O Didio agora vai trazer uma atualização e eu tenho duas falas. Eu tenho a fala do Ricker Maximiliano prestando depoimento às autoridades aqui em Cuiabá. Eu vou rodar um trecho e você que vai ficar conosco vai ouvir na íntegra o que o Maximiliano de Moraes falou no depoimento dele. Me dá só um trecho aí, Iago, por favor, só um trecho. Aí mesmo, libera o áudio, por favor. Rodrigo Pouso Miranda e Rodrigo Rabelo Neri. Qual o seu nome completo? Ricker Maximiano de Moraes. Eu vou rodar, calma que o senhor e a senhora vão assistir sim. Vou rodar também trechos de um vídeo do advogado de defesa do Maximiliano, doutor Rodrigo Pouso, enviou o vídeo. Muito obrigado, doutor, muito obrigado. Só antes, eu vou oportunizar o Didio, que antes do dia clarear, é ele que está ao encontro, não é atrás, correndo ao encontro de tudo para deixar a senhora e o senhor por dentro desta tragédia, onde uma mulher foi assassinada pelo marido esse, ou policial militar. Pode encher a tela com a matéria que nós rodamos agora há pouco e coloca o nosso craque na tela. Didio, tô passando a comunicação para você. Quem é que fala agora? Qual é o nosso próximo passo, hein, craque? Primeiramente, agradecer aqui o próprio advogado de defesa, o jurista Rodrigo Pouso, que é considerado um dos maiores criminalistas que temos aqui na área, no estado do Mato Grosso, também na região centro-oeste, que está neste caso e defendendo aí o de Moraes, que é o nome de guerra aí utilizado por aquele que é acusado de um feminicídio praticado no bairro Praeiro, em Cuiabá. Quero aqui também parabenizar, Pop, em tempo, o de Jesus, que é o tenente-coronel responsável pelo 1º Batalhão, que foi aquela pessoa que acompanhou passo a passo desde a tutela ou da custódia do policial militar, que é lotado em Diamantino, que se apresentou na delegacia com acompanhamento do 1º Batalhão, até mesmo do armamento a qual foi aí recolhido e aonde o boletim de ocorrência ele foi registrado e posteriormente foi entregue nas mãos dos investigadores de Polícia Civil junto ao delegado que estará presidindo o inquérito criminal naquela delegacia. Nós estamos falando de um feminicídio e por isso nós estaremos chamando aqui uma sequência de falas. A primeira do doutor Rodrigo Pouso, que fala em nome do seu cliente, que é o de Moraes. E na sequência, a oitiva que é gravada do de Moraes, explicando para a polícia qual seria, né, a sua versão diante de um fato
que tanto chamou a atenção nesse fim de semana, Popó. Então eu vou pedir à produção que coloque as duas falas, uma seguida da outra, para a audiência ter mais facilidade de entender. Primeiro, o excelente advogado criminalista, Dr. Rodrigo Pouso, e na sequência, o Ricker Maximiliano, prestando depoimento às autoridades. Por favor. Bom dia, Pop. Bom dia, programa do Pop. Mais uma vez aqui neste programa líder de audiência. Pop, sobre esse caso do Ricker, que eu fui chamado para acompanhar nesse primeiro momento, o que eu tenho para trazer de informação para o seu público, para o programa, é que quando eu estive com ele em conversa com o Ricker, ele, em nenhum momento ele conseguiu falar sobre a motivação, sobre os fatos, e todo momento muito emotivo, chorando muito, e eu expliquei para ele sobre o que vai acontecer daqui para frente, da parte jurídica. Ele se apresentou espontaneamente lá no batalhão da Polícia Militar, que ele é policial militar. Os policiais militares fizeram o procedimento lá no batalhão de boletim de ocorrência, de estar recebendo ele. Depois encaminhou ele para a Polícia Civil. Eu estive presente também lá na Polícia Civil. Novamente me deram a oportunidade para conversar com ele de forma isolada, e eu conversei com ele, expliquei aí o que iria acontecer, que era o interrogatório, e ele todo o tempo colocou à disposição. Em nenhum momento teve a fala de foragir ou fugir ou algo do tipo, não, e sempre aí de uma forma totalmente destruído emocionalmente, chorando, e sobre o fato, a motivação, ele não consegue falar. E foi ouvido pela autoridade policial, da mesma forma, muito emotivo, chorando muito, e não falou aí sobre a motivação. A autoridade policial lavrou o flagrante delito, o auto de prisão em flagrante, e hoje ele vai para a custódia. Ponto. É isso que eu tenho para informar nesse primeiro momento. Agora, dito isso, o que eu posso falar como profissional, de ter conversa com ele, eu identifiquei, não sou o profissional correto para estar falando sobre isso, mas eu estou dizendo na minha visão, que ele está passando por uma série de problemas psicológicos, está com a saúde mental muito abalada. Depois eu fui saber que ele estava afastado, que ele com o mesmo problema psicológico e precisa agora de um profissional da área para falar sobre isso. Eu apenas fiz aí assessoria jurídica, eu identifiquei isso, que ele vem de um histórico psicológico, de afastamento, eu acho que depressão ou algo do tipo, não tive acesso a documento, apenas em conversa com familiares, e é isso. Por enquanto, de informação sobre esse caso, eu posso dizer, são essas palavras, e hoje tem a custódia, ele vai ter oportunidade para estar à frente do juízo, estarei lá acompanhando ele e fazendo aí o trabalho da advocacia. Muito obrigado aí pela oportunidade, mais uma vez, um abraço a todos. Ricker, vamos começar o seu interrogatório. Você tem o direito de permanecer calado. Os seus advogados já estão presentes. Pode começar. Ricker, você vai falar? Quer falar? Doutor, vou falar uma coisa. Nesse momento aqui eu não estou com condições de falar. Assim, porque você vai fazer um monte de pergunta para mim, né? Eu não estou em condições aí de
porque você vai falar detalhes aí, eu vou me, né, porque a situação não tem explicação, né? Não tem explicação na situação dessa que ocorreu, né? Para mim foi uma tragédia, tanto para mim, imagine os familiares com meus filhos, né? Que vou carregar pro resto da vida isso aí, né? Eu vou carregar pro resto da vida isso aí. Então, o que eu tenho que fazer, igual eu falei, se arrepender, primeiramente é Deus, né? Se arrepender e eu tô aqui pronto pra, né? Vou fugir, vou ter que... Você tá na presença dos seus advogados aqui, tá? E já teve contato com seu familiar? Sim, sim. Pode encerrar. Ok, nós então exibimos aqui a fala do Ricker Maximiliano de Moraes durante a audiência de custódia. Oportunizamos também o advogado que faz a defesa do Ricker, o Dr. Rodrigo Pouso, e toda a equipe. Essa é uma matéria que foi ao ar logo na abertura do nosso jornal. Estamos atualizando esse assunto. O jornal segue até às 13h30 e, na medida que outras informações surgirem, eu compartilho com a senhora e com o senhor.